Oi, gente linda! Meu nome é Eliacioli e hoje a Caravana da Inclusão fez uma paradinha especial aqui no Bugio e vamos conhecer uma linda história que você vai conferir. Vamos comigo? Estamos aqui com a mãezinha Jamiles, como eu falei, na rota da Caravana da Inclusão aqui no Bugio. Estou aqui com Jamiles. Muito obrigada, Jamiles, por você receber a Caravana da Inclusão em sua casa. A Caravana da Inclusão é um programa da TV Agreste que nós estamos iniciando para abrir as portas e oportunizar várias famílias neurodivergentes, famílias atípicas, de fato, a realizar conexões. E estamos aqui para conhecer um pouco de você e de sua realidade. Hoje, me diz um pouquinho, quem é Jamiles? Falar de mim é, assim, às vezes é um pouquinho complicado. Por quê? Porque, como o médico da minha filha fala, só tenho 39 anos, já vivi muitas histórias, muitas coisas, né? E minha vida foi com aventura, viu? Então acho que é por isso que meu nome é Jamiles com S, porque acho que já sabia que eu ia, já sabia que eu ia fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa muito feliz, apesar da vida sofrida. Uma pessoa muito cheia de vida, cheia de sonhos. Confesso que antes de eu ter minha filha eu não sonhava com nada, eu não tinha sonhos, eu não acreditava. Você foi mãe jovem, né? Fui mãe jovem, fui mãe solo, sozinha, passei uma situação que eu achava que eu nunca ia passar na minha vida. E hoje eu olho para trás e digo como foi que eu superei, como foi que eu passei por tudo aquilo. Porque a luta foi grande. Foram 10 anos, uma ponte aérea. Hoje eu tenho 39 anos. Nem parece. Uma carinha de menina. E quantos filhos? Eu tenho 2 hoje, né? Tenho Milena, de 17, e tenho a Aurora, de 3 aninhos. E qual é a sua rotina de família hoje atual? Ixi, bem corrida. Então, a minha rotina hoje é... Eu tenho a Aurora, de 3 anos, que é bem cheia de saúde, graças a Deus. Sou casada, né? Tenho um marido que não é só marido, é tudo, né? Um companheiro tá todas as horas. E tenho a Aurora, que é o furacão da casa, né? Eu digo que a Aurora é o nosso... Milena é a minha calmaria, e a Aurora veio para nos levantar. Porque a gente não consegue ficar triste, a gente não consegue chorar, a gente não consegue nada. Veio ressignificar a família. Tudo. E é o sonho que a minha filha tinha, em ter um irmão. Sonho de aprender a ser uma criança normal, que ela não pôde ser. Um sonho de poder cuidar, ver como foi que ela foi cuidada. Então, foi um sonho meu junto com o da minha filha. Então, a minha rotina é tipo assim, cuidar de Milena, principalmente, e de Aurora, e da casa, né, da família. Você trabalha? Hoje sim, eu faço de tudo um pouco. Eu vendo sanduíche natural, salada de frutas, biscoitinho amanteigado. Opa, biscoitinho amanteigado. Vou aproveitar a entrevista, tem aí para levar para casa. Levei pro Gá que vende tudo. Graças a Deus. Então você, na verdade, ressignifica todos os dias a sua rotina? Todos os dias. E assim, quando eu vejo que eu tô meio aqui me abatendo, meio ficando triste, eu já invento alguma coisa pra mim, porque assim, por mim eu já tinha desistido. Confesso, porque assim, é uma rotina muito cansativa. E a única rede de apoio que eu tenho é só o meu esposo, né? Então, eu sozinha pra tudo. Tem dias que eu não quero nem levantar da cama. Mas aí eu vejo as minhas filhas e eu digo, eu preciso viver por elas, eu preciso caminhar com elas, junto com elas. E Jamiles, quando você percebeu que sua filha era algo diferente, teve algo diferente, em que momento você percebeu isso? Então, há 17 anos atrás, vou ter que começar pela minha história, né? A história dela. Normal? Não tive uma gravidez normal. Minha gravidez foi de alto risco. Eu engravidei a única vez que eu fiquei com o pai dela. E quando eu estava grávida de 6 meses, eu estava trabalhando no devido lugar no sol e eu desmaiei. E fui para o hospital. Chegando lá, o médico fez um exame e tal e disse que estava muito estranho, porque eu tinha acabado de fazer 6 meses e a criança já estava encaixada.
Aí ele pediu para fazer uma ultrassom com urgência aqui em Aracaju. Quando eu cheguei aqui, no mesmo dia que eu descobri o tumor dela, eu descobri o sexo. Só que o médico não quis me dizer. Então eu voltei para o interior, na época eu morava em Pacatuba. Voltei para o interior e eu ficava nessa toda semana vindo porque eu passava muito mal e ninguém sabia dizer o que era. Aí quando chegou aqui em Aracaju, o médico percebeu e não quis me falar de primeira. 15 dias depois, eu voltei para o médico e ele perguntou se eu tinha ido com alguém. Eu disse, não, vim só. Aí ele disse, então vou ter que dizer para a senhora, né? É uma neném, é uma menina, e infelizmente ela está com um pequeno cisto, né? Na região da coluna, e a gente vai ter que acompanhar o crescimento desse cisto. A gente foi primeiro uma miele meningoncele. Nossa, que nome difícil. Miele meningoncele. Depois, e crescia muito rápido, né? Quando eu descobri, eu estava com 6 meses, tinha 3,5. 15 dias depois, já estava 5,5. 15 dias que eu fazia ultrassom de 15 em 15. Então, ele crescia muito rápido. E quando eu tive a minha filha com 38 semanas, o médico, quando tirou ela, o tumor já estava 8,6. Então foi uma coisa muito rápida e era uma coisa, assim, bizarra. Tem imagens hoje, inclusive não está comigo aqui em Aracaju, eu deixo tudo no interior com a minha mãe, né? E ela tinha a cabecinha dela e tinha como se fosse outra cabeça na parte do reto dela. Ela tem as nádegas, então um lado era um tumor e o outro lado era normal. E a coluna dela toda curvada. Então foi um processo, passei 2 meses de maternidade, fez a primeira cirurgia com 1 mês e 12 dias, tal, vim para casa, aí começou a sangrar com 3 meses, aí até descobri que era o segundo tumor rasgando tudo por dentro. Nossa. Foi loucura, aí tive que viajar para São Paulo, foi daí que começou a minha ponte aérea Aracaju-São Paulo. Eu viajei para São Paulo a primeira vez, ela tinha 11 meses de nascida, inclusive é essa foto que ela tá aí é ela, primeira vez que eu viajei para São Paulo. E ela estava com o segundo tumor dentro dela e ninguém dizia. Lá no interior, quando eu ia pedir ajuda, porque eu pedi ajuda, eu era sozinha, não tinha... Eu, na época, recebia R$112 do Bolsa Família. Minha filha usava 4 pacotes de fralda por dia, porque a primeira cirurgia que foi feita errado, com um erro médico, que infelizmente ela carrega sequelas até hoje. Então, ela vazava muito. Então eu não tinha ajuda de ninguém, minha mãe ficou desempregada, acho que foi um propósito de Deus, porque antes de eu ter minha filha, eu não acreditava em milagre, não acreditava em Deus, era ovelha negra da família e achava que eu não ia ser nada na vida. Eu jamais imaginei, por isso que eu digo que hoje a minha vida é um milagre, eu sou um milagre, porque Deus me deu a minha filha e através da minha filha, a minha vida se transformou na forma que ela hoje. Porque hoje eu digo que eu sou a mulher que eu sou por causa da minha filha. Ela me dá força todos os dias. Tem pessoas que falam, mas Milena, é um sonho que eu sempre tive desde criança. Que eu dizia que eu era muito só e eu queria ter alguém para ser minha companhia. E eu sonhava com a minha filha dentro da minha barriga, mesmo sem saber quem era ela. Se era um menino, se era menina. Eu sabia. Eu já sabia que era uma menina. E ela é a minha força, é o meu combustível. Minha filha, quando estava tendo crises, que ela ficava roxinha, ela desmaiava, e quando ela voltava em si, ela olhava para mim e dizia, mamãe, passou, glória a Deus, passou. Então ela, além do melar... chamou miele meningoncele, mas não era uma miele meningoncele. Quando ela fez a cirurgia com 1 mês e 12 dias, era um teratoma sacrococcígeo. É um tumor raro, né, benigno, mas eu saía daqui de Aracaju com a certeza que minha filha estava com câncer, porque os médicos diziam que ela ia fazer quimio e ia fazer rádio. Ela teve 3 tumores. O terceiro tumor não foi um teratoma, foi um lipoma, uma bola de gordura de 13 centímetros. Ele teve que ser feito a cesárea pela frente, porque por trás, pela bunda, não tinha como, porque ela já tinha 2 cirurgias enormes na bunda, então não tinha como, então teve que fazer a cesárea pela frente. Tudo pequenininha? Tudo pequenininha. A última cirurgia, ela tinha 1 ano e 5 meses de tumor. E essa última cirurgia foi quando a minha filha quase morre. E os médicos disseram, tiraram o cóccix dela, ela não tem um cóccix. Os médicos disseram que ela não ia andar, que ela não ia menstruar e que ela não ia ter filhos. Ela começou a andar com 2 anos, dentro do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Menstruou muito cedo,
né? Inclusive ela sofre muito, mas menstrua. E hoje, como você já viu, é a mulher Linda. que é muito linda, é o meu milagre, é o nosso milagre, porque quando eu engravidei de Aurora, muitos disseram que a Aurora ia nascer doente. E toda vez que eu fazia ultrassom, eu fazia questão de levar a Milena e dizer que para eles olhar direitinho, porque foi através de uma morfológica que eu descobri o tumor de Milena. Se eu não tivesse feito essa morfológica, porque na época eu era muito pobre, eu não tinha condições de nada, talvez minha filha não resistisse. Eu morria ela, eu morria eu, porque era para mim parir normal, não era para mim ter uma cesariana. E até o médico disse para mim, você é muito nova, você vai parir normal. Eu digo, eu tenho condições de ter um filho normal, mas a minha filha não tem condições de nascer normal, porque o caroço estava muito grande. E, inclusive, quando ele viu, eu fiz o parto naquele mesmo dia que eu fiz a ultrassom, com 38 semanas. Então, aí quando ela começou a andar na ponta do pé. Aí muitos disseram, não, foi por causa da doença. Ela nunca interagiu. Então, quando ela começou a andar com 2 anos, ela já começou a andar na ponta do pé. Quando ela tinha crise, ela ficava na ponta do pé. Em crises convulsivas? Convulsivas, ela ficava toda roxinha de dor. Ela começou a ter crises convulsivas a partir de 3 meses. Nossa. Ela menstruou, ela sangrou dos 3 meses aos 9 meses. Ela sangrava igual nós, mulheres. A gente tem um ciclo de 21 dias. Ela passava no máximo 1 semana sem sangrar. Peraí. 3 meses de vida ela sangrava? Sim. Era um sangue como uma mulher. E era um sangue estranho, era uma coisa estranha. Só que era o tumor rasgando tudo por dentro e a gente não sabia. E eu só ela aí também tinha crises convulsivas. E eu só descobria no jeito dela sentar. Em vez dela sentar, ela ficava do lado direito, porque o tumor era do lado esquerdo. E então aí quando eu chegava aqui, ela já não fazia xixi, não fazia cocô, e viajava para São Paulo nas carreiras, porque era na emergência com ela. Aí quando ela começou a falar, as palavras simples, ela se transformava difícil. Ela tem uma priminha chamada Lorena, ela chamava Lorena de Ueuma. Palavras fáceis eram muito difíceis para ela. Ela nunca interagia quando ela brincava com os brinquedos. Ela empilhava os brinquedos, ela assistia na ponta do pé. Então ali você já via muita coisa estranha. Mas eu não sabia que era autismo, não tinha nada. Então foi crescendo, reuniões de família ela nunca interagiu, né? Ela passou por uma situação muito difícil na vida dela. E que a família chegou a dizer que o fato dela se isolar foi por causa dessa situação que ela passou. Então, além do problema que ela teve de nascimento, ela teve também com a convulsão. E aí, essa situação foi outra rota de fuga? É isso que você quer me dizer? Algo muito ruim. Para minha vida e para a vida dela também. Porque assim, o histórico de vida dela, ela é minha guerreira desde a minha barriga. A força que eu tenho hoje e quando eu tinha antes, eu sempre tirei dela. Em vez dela tirar de mim, era eu que tirava dela. Quando eu dizia que não ia conseguir, ela olhava para mim e dizia, mãe, tá tudo bem, a gente vai conseguir. E infelizmente ela passou por uma situação muito ruim na vida dela, que ajudou muito a piorar a situação, né? E ela se isolou mais ainda. Aí daí veio uma depressão, né? Ela ficou depressiva, ela dizia que queria morrer. Às vezes até hoje ela disse que está cansada. E eu sempre digo todos os dias, digo a Deus principalmente, eu converso com Deus todos os dias. Deus, eu lutei tanto por ela, eu lutei tanto para ter ela comigo, eu não aceito perder minha filha. Assim, nova, eu quero que ela realize todos os sonhos. Ela vai morar na Tailândia. A minha filha sabe falar tailandês, minha filha sabe falar inglês, né? Pouco, mas sabe. Do you speak English? Yes. What's your name? My name is Milena. Amor em tailandês como é? Raki. Raki. Gente, Milena, tailandês. E inglês. Você aprendeu com quem, Milena? Sozinha. Como é casa? Em tailandês? Shun. Como? Shun. Shun? Shun. Shuni? Shunin. Shunin. E mamãe, em tailandês? Me. Me?
precisa perguntar. Se apresentar em tailandês. É uma saudação pra falar, tipo, oi, bom dia. Sawadika. 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 Kun. Kun, que é isso? Kun. Kun é você. Kun. 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 É, tem Shanti Marlena, que é meu nome é Milena. Ayu Sipsati, É o que é isso? que é, tenho 17 anos. Gente, eu nunca fui pra uma casa de ninguém falando tailandês. Essa é Milena. Linda, né? Então eu tenho um... Sério, que coisa... Vocês estão escutando isso, gente? Que coisa linda. Ressignificando. Sério, isso já me... Então ela tem que realizar todos os sonhos dela. E eu tô aqui pra isso. Vai. E eu tô aqui pra isso. Me diz uma coisa. Apesar de tudo isso, quando você descobriu que esse diagnóstico fechado do autismo demorou? Demorou 14 anos. Hã? 14 anos o diagnóstico da minha filha foi fechado. Na realidade, eu recebi o laudo no final do ano passado. Nossa. De um médico que não foi... De um médico que, na verdade, que já era para ter dado, que não era esse médico, já era para ter dado no momento Sim. que você começou a... Então você começou a percorrer de médico em médico atrás de um laudo? Sim. E não encontrou? Nunca encontrava. Toda vez que eu ia para o médico, era um médico diferente, sempre era telemedicina. Então, toda vez que eu voltava, tinha que contar, né, as histórias, tudo do mesmo jeito, tudo de novo, e nunca conseguia. E eu dizia, gente, não é normal. E eu vim ter a certeza que minha filha tinha algo diferente, que era diferente, quando eu tive a Aurora. Quando eu tive a Aurora interagia, a Aurora olhava nos nossos olhos, a Aurora bebezinha já... normal. Era uma criança normal, andou com 9 meses e até hoje ela não pode ver uma criança que todo mundo para ela é amigo. E eu disse, bati o meu pé no chão e disse, minha filha precisa de um atendimento e eu vou correr atrás. Mas demorou 14 anos. 14 anos. E assim, não piorou para ela porque eu sou uma mãe muito amiga. Quando eu via ela se isolar, eu já entrava no quarto com ela, já brincava com ela, já conversava com ela. Hoje toma alguma medicação, hoje tem terapia, ela faz esse acompanhamento. Não, ela não tem terapia nenhuma. A última medicação... A terapia é você. A terapia sou eu. Governantes, olhe mais para nós, mães atípicas. Nós precisamos de cuidado. A gente cuida dos nossos filhos e quem cuida da gente? Nós precisamos que essa parte tenha atenção às famílias e aos pacientes neurodivergentes. Porque se você está vendo, você precisa entender que há uma diferença. E esse olhar não pode ser um olhar apenas clínico, mas esse olhar precisa ser um olhar além do clínico, olhar humano. Jamilis, diante de tudo que a gente já conversou até aqui, qual é hoje o seu sentimento atual? Então, meu sentimento atual, o que eu sinto hoje é misto, sabe? É a impunidade que eu vejo assim, porque tem muitas pessoas que precisam de uma terapia, de um atendimento, remédios que são muito caros, entendeu? A minha filha até hoje, ela não tem terapia, não tem a terapia, não tem atendimento, né? E ela tem quantos anos? Fez 17, tá com 17 anos, né? E assim, eu fico muito triste. E o que me deixa mais triste hoje também é ver que as pessoas que podiam nos ajudar, como, Jamilis, essas pessoas podem te ajudar? Tem pessoas que olham para ela e falam assim, nossa, nem parece. E isso me acaba, porque assim, será que ela precisa tatuar? Será que parece que ela passou por 8 cirurgias? Parece que ela quase morreu? Parece que ela passou por tudo que ela passou? Não, para uma pessoa ter algo, não precisa aparecer, é só respeitar. Porque eu tenho certeza que mãe jamais quer ver um filho tomando remédio para dormir, jamais quer ver um filho dizendo que está cansado de viver. Porque se eu pudesse, eu digo a Deus todos os dias, se eu pudesse acordar e eu ver minha filha bem, sem precisar de nada disso,
eu seria a mulher mais feliz desse mundo. Então, o que me deixa triste é a gente não ter um acompanhamento que a gente precisa ter, entendeu? Um acompanhamento para nós mães, principalmente. E o seu sentimento hoje é de... Qual é a sua palavra que você fala hoje? Esse sentimento. A minha palavra que eu me sinto hoje é tristeza. Tristeza, porque por não ter o apoio que não só eu, como muitas mães atípicas merecia ter. Aí eu vou entrar num assunto mais profundo. Você falou de sentimento, tristeza. Aí eu te pergunto, o que você acha hoje, atualmente, pelo SUS? Horrível, horrível, porque toda vez que a gente vai, minha filha tá no sistema, um psiquiatra há quase 2 anos, eu tenho os papéis aí, há quase 2 anos, a minha filha veio fechar o laudo agora, foi a neuro, mas eu tive que investir para poder me humilhar também, correr atrás e pedir ajuda a pessoas que é igual a mim, que me ajudaram, para me poder conseguir o laudo da minha filha, porque eu já estava aqui no mercado. Já bateu de médico em médico. Médico em médico, e o que me deixava mais triste é que saúde. Todo santo dia eu ia no posto, olhava, tá em análise, e até hoje está em análise. E assim, o que eu agradeço a Deus... Porque assim... Gente, sinceramente, eu fico triste em ficar o tempo inteiro batendo no SUS, né? Mas eu não gostaria, né? E vocês estão vendo aí, né, o colapso do governo federal, que não temos nenhum braço. Essa caravana da inclusão não é para se vitimizar. A caravana da inclusão é para realizar conexões entre famílias neurodivergentes, porque eu também sou, né? Eu sou mãe atípica, mas é para vocês enxergarem que está aí do outro lado, que nós precisamos de conexões e braços do setor público. O setor público, aqui a gente não está aqui se vitimizando e muito menos nos humilhando. Nós estamos aqui colocando um ponto de exclamação. Merecemos direitos e respeito. Então esse sentimento de tristeza não é só dela, é meu e de milhares de famílias neurodivergentes. Isso não pode acontecer. Quer dizer, o tratamento de sua filha hoje não existe. Não, tá parado. Você está me dizendo que foi o ano passado que fechou o diagnóstico. Ela tem 17 anos. Isso. Então com 16 anos foi que você conseguiu de bater. Isso. Aí eu pergunto, qual é o tipo de tratamento hoje que sua filha tem? Nenhum. A medicação que você compra, eu sei que ela tem outros problemas, né? Ela enfrenta outros desafios. É dada pelo SUS e pelo posto. Como é que você chega, já que a gente entrou nessa seara? Ou você tem que comprar? Tenho que comprar. Muitas das vezes a gente se soma. Temos uma equipe de mães atípicas que a gente se junta, uma divide com a outra. É mesmo? Uma divide com a outra. Se eu tenho um respiridona, tá sobrando, divido com a outra mãe, que nunca tem. Vocês têm dificuldade de pegar, de encontrar no SUS? No posto. Muita dificuldade. Aqui no Bugio, não pega. Onde é que você pega? Ou é no 18 do Forte, ali num posto que só pega remédios controlados. Peraí, só um instante. No Bugio, aqui é um bairro grande. Não tem, remédios você controlados. Tem que ir pro 18. Isso, tem que São pegar. postos específicos isso. Que só pega remédios controlados. Não são em todos os locais aqui em Aracaju. Não. Aí você passa quanto tempo? Para pegar, se eu peguei só foi uma vez, porque das outras vezes que eu fui, nunca tinha. Eu tive que comprar. Ou eu tive que comprar, às vezes eu recebi ajuda, como minha filha é assistida, aí eu recebi ajuda para poder comprar. Inclusive minha filha está tomando o Atenta, não sei se você sabe, o Atenta, que é uma medicação nova. Isso, que é para o TDAH. Eu comprei, acabou, porque eu não tive condições de comprar, terminei de pagar, a última parcela foi agora mês de março. Você quer abrir o valor? Sim, eu comprei 4 cartelas, as 4 cartelas foi 200 e pouco.
200 e pouco, 4 cartelas. Foi dividido no cartão, graças a Deus tem a pessoa que me ajuda quando tá nesse socorro. E quando acabou, a minha sorte foi uma mãezinha atípica do GAC, que tem um filho, que dividiu dele, ela doou os comprimidos para mim. Minha filha tá tomando. É dura a realidade. Ela tá sem remédio para dormir, minha filha tá sem dormir há muito tempo. Não Como consegue. É que faz? Porque assim... Ela passa a noite acordada. Ela deambulando não dentro de casa? Dentro de casa. Caminhando. Às vezes ela tem crises. Ela acorda com crises. Não consegue dormir. Às vezes eu tenho que ficar com ela. Para poder... Acordada? Para poder estar do lado dela. Às vezes às vezes eu me sinto muito falha nesse lado pelo fato de eu ter a Aurora, né? Aí às vezes acabo dando mais atenção à Aurora e às vezes ela quer atenção, ela quer estar perto de mim. A rede de apoio que eu tenho é minha mãe, mas ela não mora aqui, mora no interior. E quando minha mãe está aqui, ela dorme cedo, ela não pega no celular, ela interage mais, entendeu? É tanto que quando ontem minha filha teve uma falta de oxigênio no cérebro, 10 e pouca da manhã, quase, se eu não tivesse em casa, minha filha tinha morrido, porque ela desmaiou no banheiro. A sorte que quando ela chegou, conseguiu abrir a porta. Quando ela abriu a porta, ela desmaiou nos meus braços, veio meu marido para socorrer. Ela desmaiou 3 vezes nos meus braços. Uma vez na hora que ela saiu e 2 vezes ela já bem sentada na cadeira nos meus braços. E você não sabe se é uma medicação que está faltando? Eu não sei se é a medicação que está faltando, porque ela está sem dormir. Ela, para se alimentar, eu tenho que estar brigando. Ela tem seletividade alimentar, tem isso também. E eu tive que me virar nos 30, vender minhas coisinhas. Trabalho à noite numa lanchonete, que é para poder... Eu confesso para você que eu vou ter que fazer um plano de saúde para minha filha, fazer das tripas o coração. Porque eu sei que quando minha filha estiver precisando de urgência, eu sei para onde ir. Porque quando você precisa de urgência, você vai para onde? Eu vou para o Nestor Piva. E é horrível. Aí eu pergunto, o Nestor Piva tem a parte de... Ela usa o cordão hoje? Usa. Pronto. Ela vai para o hospital. Se ela for para a urgência, eles fazem esse acolhimento por ser uma pessoa, uma jovem neurodivergente ou não? Então, ela passou mal, tem mais ou menos uma semana, levei ela, na recepção foi bem atendida. Sua filha Milena, ela tem uma rede de apoio na escola, ela estuda numa escola pública ou particular? Pública. Essa escola pública oferece alguma rede de apoio para acompanhar ela? Não. Você já levou o diagnóstico da sua filha? Já. O que a escola fala? O que a coordenadora, o que a diretora... Existe um acompanhamento psicopedagógico, que isso é importante, tá, gente? Eu tô falando isso porque nós precisamos de apoio psicopedagógico, tanto o aluno quanto a mãe. Aí eu gostaria de saber, Jamilis, você recebe esse apoio? Sua filha recebe esse apoio? Não. O único apoio que eu tenho psicopedagógico ou psicólogo, né? Porque eu já tentei para mim também, porque às vezes é muito puxado para mim. Eu só tenho o apoio do pessoal do GAC, que é o psicólogo de lá. Ele me ajuda muito e ajuda muito a ela. Na escola, ela estudou ano passado numa escola, ela teve toda essa rede de apoio. Ela teve um psicopedagogo, uma psicopedagoga, né? Inclusive aí ela estudava muito longe. Então ela perdia mais aula do que ela estudava, porque ela passava muito mal, estava na escola, tinha que pegar ela nas carreiras. Teve uma vez que a diretora teve que chamar o SAMU, porque ela estava muito mal, mas graças a Deus não precisou. E os amiguinhos, o pessoal sempre estava ali com ela. A rede de apoio dela são os amigos que ela tem, que ajudava muito. E aí mandei ela para aqui, para o Bugio. Ela estava estudando em tempo integral. Só que ela não estava indo para a escola, ela não estava conseguindo acompanhar. Porque além dela não ter essa rede de apoio, não tem, na escola não tem. Nada. Não tem uma rede, mesmo não tem. Você ter levando o diagnóstico fechado. Não. Nada. Não. A única rede, só os diretores, que eu contava toda a situação para eles e eles davam atenção para ela. Mas um psicopedagogo não tinha. Não, mas não tem nenhum monitor com ela na escola. Não tinha. E hoje sua rede de apoio, quem é? A sua atual rede de apoio?
Não tenho minha rede de apoio. Hoje, quem me ajuda é o pessoal do GAC. E dentro de casa? Meu marido. Até ela mesma é minha rede de apoio. Porque tem dias que eu só quero chorar. Tem dias que eu quero chorar, só que às vezes eu tento não passar para ela isso. Você passa por algum tratamento terapêutico? Não, nenhum. É tanto que às vezes quando eu tô muito sufocada, eu chego para Andrei e vou desabafar com ele. E desabafo também com Deus. E ela, que é minha psicóloga. Aí você fala, né? Vai tá entrando na parte psicológica, porque a gente sempre, né, é normal olhar para quem tem. Eu tenho um filho também, né, autista e paralisia cerebral, mas nós somos os cuidadores. O que mais marcou você? Um desprezo das pessoas que deveriam nos ajudar, que prometeram nos ajudar. Nós, mães atípicas, a gente precisa de socorro. E qual é o conselho então para você? O conselho é que essas pessoas possam, o SUS, prefeitos, governantes, olhe mais para nós, mães atípicas. Nós precisamos de cuidado. A gente cuida dos nossos filhos e quem cuida da gente. Então eu preciso de cuidado para minha filha e eu preciso de cuidado para mim também, porque hoje em dia eu vejo muitas mães atípicas se matando porque já estão cansadas. Houve recentemente uma mãe, inclusive, ela morava na 13. Recentemente, em um caso, ela pegou o filho e se jogou e se matou, ela e o filho. É porque nunca ninguém sabe a dor do outro. A gente, geralmente, a maioria da sociedade, não são todos, mas eu digo que também por mim, julgam. Nós somos julgadas. Eu volto sempre e falo, Marcos Vinícius, que é o meu filho, ele tem vida própria. Mas tem gente que fala, não, ele não tem vida própria, não. É você que tem que dizer as regras dele. Não, gente, a gente tem que dar. Nós que somos as mães, os pais, a gente sabe o limite para dar a melhor qualidade de vida. Mas, às vezes, a melhor qualidade de vida dele não é o que está na sociedade. Não é a mesma regra da sociedade. Então, isso é o que é o mais complicado. Aí eu te pergunto, o que dá força para você hoje? O que me dá força é olhar para ela, né? Cada dia que eu olho para ela, eu renovo as minhas forças. E quando você falou aí de vida própria, Milena veio ter uma vida própria com 16 anos. Eu não deixava a Milena sair só, não deixava. Só que eu parei para pensar, digo, meu Deus, se eu morrer amanhã, minha filha não vai saber se virar sozinha, minha filha. E eu comecei a deixar ela viver mais, sabe? Sair mais, pegar ônibus sozinha, sempre com o crachazinho dela. Hoje ela faz teatro, né? Ela é atriz. Inclusive, ela se apresentou muitas das vezes, foi contratada, né, para se apresentar no Natal. Os amigos ajudam muito. Então, eu ajudo, tipo assim, eu converso com ela todos os dias. Mãe, você tem que aprender a viver sem mim. Porque no dia que eu não estiver mais aqui, que é o meu maior medo, porque eu digo a você, Deus o livre, se eu morrer amanhã, a Aurora tem com quem ficar. A Aurora tem a rede de apoio dela. A Aurora tem o pai dela, tem a rede dela. Só que Milena não. Milena só tem eu e minha mãe. Então por isso que eu todos os dias eu ensino para ela ser forte e conseguir fazer as coisas sozinha. Porque ela tem que viver só. Como ela tem os sonhos dela e ela vai realizar os sonhos dela, então ela precisa, não é porque ela é autista que ela tem que ser taxada como coitada. Ela não é coitada. Ela é minha guerreira, ela é a minha inspiração. A minha força, eu tiro forças dela. Toda vez que eu olho para ela, eu tiro minha força dela. E eu tenho certeza que a história dela já apesar de ser sofrida, mas é muito bonita e vai ser mais ainda. Eu estou feliz por ter escolhido você ontem. Eu digo, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor Jesus. E me veio você. Você abriu a porta da sua casa, né? Isso é muito bom quando a gente é recebido, né? Nós somos mães. E eu queria louvar a Deus pela tua vida. Vou dar um abraço em você. Deus te abençoe. Tudo bom. Que te proteja. Que te livre, que te sustente, que te dê forças. Para você continuar lutando. Essa mãe guerreira que você é. Gente,
A gente vai finalizar aqui com a caravana, mas que você sempre saiba, e eu sempre falo, tudo posso naquele que nos fortalece. E eu quero deixar para você que está do outro lado, somos mães, somos guerreiras, mas nós somos filhas amadas do Pai, e nós estamos ressignificando este mundo. É por isso que a caravana da inclusão vai chegar, inclusive, até você. Não é isso? Quer dar uma mensagem? Eu tenho para dizer para as mães sejam fortes, não desistam, olhe para os seus filhos e lutar sempre, não desistir, lutar sem cessar.